pessoa com nanismo, que às vezes tem uma família mais estruturada, já deve ser difícil. Mas imagina assim, aquele que é de uma classe Uhum. baixa, assim, duas perguntas. Por exemplo, o SUS está preparado para isso, assim, em relação a atender? Eu sei que ele não está preparado para nada, mas fala assim, ele vê que isso é uma necessidade e é uma urgência, ou trata como se trata qualquer doença. E também, assim, os planos de saúde cobre, porque o plano de saúde tem coisa que ele embirra lá e que você tem que entrar na justiça para poder mostrar que aquilo ali é uma doença, né? Uhum. Então, os dois são bem difíceis. O SUS, porque algumas cirurgias que a pessoa com nanismo tem que fazer, ou algumas consultas que a pessoa com nanismo tem que fazer, por exemplo, uma consulta com um neurologista. Quando você olha para uma pessoa com nanismo, você não acha que, essa pessoa precisa de um acompanhamento neurológico, porque, né, você acha que tá tudo certo. Um acompanhamento mais próximo com um otorrino, por exemplo, porque geralmente esse canal nasal, eu acho que é assim que chama. Vou, médicos, por favor, me corrijam, mas é, é mais estreito. Então a gente pode ter a apneia do sono, que é um problema seríssimo, 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 que pode levar inclusive à morte súbita durante o sono. Pode ter, eu tive adenoide 2 vezes, tive que operar 2 vezes, então são problemas, são comorbidades que as pessoas às vezes não associam com o nanismo. Então, por isso, o SUS às vezes não cobre. Os planos de saúde às vezes não, o SUS às vezes não acha que deve cobrir, né? Os planos de saúde, principalmente, às vezes não acham que tem que cobrir porque acham que o nanismo não requer isso, né? Então a gente tem muitos problemas com o plano de saúde, muitos problemas com o SUS, mas eu acho que o principal não é nem a questão de não cobrir, né? De não oferecer o atendimento necessário, mas é mais a questão de os médicos não estarem preparados. E eu acho que aí é o principal problema na área da saúde. Os médicos não estão preparados para atender uma pessoa com nanismo. São poucos os médicos especialistas, mas também são poucos os médicos interessados em conhecer mais sobre o nanismo. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos especialistas sobre compressão do forame magno, sobre acho que até nutricionista, né, tem que ter um conhecimento, porque as pessoas com nanismo têm uma maior é, uma predisposição a ter sobrepeso, porque o corpo é menor, e aí, mas acaba que a quantidade de alimento que é ingerido pela pessoa com nanismo é a mesma, então não tem muito para onde é, a gordura ir, para onde os nutrientes ir, acumula, causa sobrepeso. Outra coisa que influencia nisso, as articulações às vezes tornam a prática de atividades físicas difícil. Então, por isso, as pessoas com nanismo têm uma tendência maior a ganhar peso. Então, a gente tem que ter um acompanhamento com uma nutricionista. Só que são poucos os nutricionistas que estão interessados em conhecer sobre isso. São poucos os ortopedistas que estão interessados em conhecer sobre o alongamento ósseo, que é uma cirurgia que ajuda demais a pessoa com nanismo, né? Principalmente com a condroplasia, que além de corrigir as deformidades, né, dos ossos longos, né, então além de corrigir deformidade da tíbia, da fíbula, do fêmur e do húmero, se tiver, permite um ganho de altura, um ganho em altura. E isso não é uma questão estética, é uma questão funcional, porque viver com 1,30 m não é fácil, E, né? e essa foi a cirurgia que você fez. Isso, essa foi a E cirurgia que eu tem um fiz. ganho de quanto? Eu tive um ganho de 12 centímetros e 12 meio. centímetros? É. E aí, assim, varia, mas a média é entre 8 a 12 centímetros na primeira cirurgia, que é na tíbia, e 8 a 10 na segunda, que é no fêmur. E aí no braço também eu fiz essa cirurgia, mas é mais Você por. fez 3 cirurgias? Não, eu vou fazer a do fêmur ainda. Eu fiz Ah. da tíbia e do braço. E é como se fosse quebrar o osso, Uhum. separa para ele poder. Exatamente, Nossa, exatamente. deve ser dias ruins, né? De recuperação. Assim, pensa que você teve uma fratura e tá tendo que usar a gaiola.
né? Que é aquele fixador Com todo pinos. circular. É com com cadeira, os aí pinos. andando de cadeira de roda. Sim, na minha época é ótimo. Mas quando eu fiz, os médicos, o meu médico pelo menos, adotava um método que era assim: você usava cadeira de rodas por 1, 2 semanas depois da cirurgia, mas você já tinha que andar. Assim, a cadeira de roda era para distância longa, né? Mas para ir no banheiro, você ia andando. Porque você tem que, Estimular. você tem que estimular, você tem que fazer a circulação acontecer para formar o osso, né? E aí, nesse meio tempo, tem a fratura, tem os pinos, você tem um osso que está expandindo, porque esse fixador, ele vai expandindo esse espaço que tem no osso, e você tem as dores de ter que andar. Então, é um processo bem Ele dolorido. vai abrindo aos poucos. Ele vai expandindo, vai abrindo aos poucos. Se eu não me engano, é cerca de 1 milímetro por dia. Ele vai Pra deixando ter- espaço para É, formação óssea aí E nisso isso. puxando seu músculo. completando. E isso vai puxando o músculo, vai puxando o tendão, vai puxando o nervo. E é isso que dói, porque Caraca. o osso não tem nervo, não tem nada pra doer. Mas aí, junto com o osso, vai músculo, vai tendão, vai nervo, vai pele, vai tudo. Eu tive que fazer uma cirurgia no tendão de Aquiles durante o procedimento na tíbia para conseguir alongar mais. Então, quando eu cheguei nos 8 centímetros, eu já estava chegando no limite. Só que aí essa cirurgia fez com que o tendão de Aquiles esticasse um pouco mais, desse tipo uma folga, e aí eu conseguisse alongar mais. Porque o limite do alongamento não é o osso. Se fosse o osso, eu alongava 30 centímetros de uma vez. É o Pronto. músculo. É o músculo. Porque o músculo ele não tem essa flexibilidade, essa... Músculos Aí você e tem, na tendões. primeira cirurgia Músculos você ganhou tendões. 12. Na primeira cirurgia foi E a 12. segunda. A segunda eu fiz no braço para manter Não, eu a falo proporcionalidade. do fêmur. O fêmur é 8 a 10 a média. Todas as cirurgias, a média é Você entre ganhar uns 8, 20 10, e poucos 12. centímetros. Uhum. A expectativa é essa, uns 20, 22, por aí. Que Já em tem altura previsão, muito. Gabriel? Quando É isso você que eu ia vai falar, assim, às vezes a gente acha, para leigo, assim, pensa, nossa, é pouco, mas assim, para quem tem nanismo, Uhum. é uma diferença grande. Não, para quem não tem nanismo, também é uma diferença grande. É. Por exemplo, a pessoa tem 1,70 com 20 centímetros a mais, tem 1,90. Então é uma outra realidade. Mas Mas pra seria gente que tem... quem é da Sol da Terra seria o pijama com o Marcão. A diferença de altura. Então, e aí para quem tem 1,30 m, vai ter 1,5 m, que é uma altura totalmente funcional. Você pode fazer o que você quiser, você pode... A altura usar o que você feminina, quiser. não é assim? A maioria das mulheres do Brasil é 1,5 m, Sim. 1,60 m, mais ou menos. E aí você não precisa mais de nenhuma adaptação na sua vida, né? Ainda é mais baixo do que a maioria da população? Mas você vive uma vida totalmente normal, sem preocupar, inclusive, com dores, Aí- porque essa cirurgia também corrige as deformidades. E nisso a possibilidade do SUS pagar não existe. É, E o assim, plano paga ou não? o SUS, eu acho que ele pode até cobrir em alguns casos, mas são poucos os médicos que entendem sobre o alongamento, porque é um processo bem complexo mesmo. Eu acho que cobre algumas partes do processo, pode cobrir algumas partes, mas eu sei que é mais difícil. No plano, geralmente eles pedem uma carência, né? Então é um período de 2 anos entre você fazer o plano de saúde e fazer a cirurgia, né? No meu caso foi isso, eu tive que fazer o plano, e aí eles pediram 2 anos para pagarem a cirurgia. Mas assim, é uma cirurgia que tem poucos médicos disponíveis. Os médicos disponíveis estão mais concentrados, como todos os médicos, né? Estão concentrados no eixo São Paulo-Rio. Então, para muitas famílias acaba que fica inacessível. Mas a gente tem médicos também de outros estados, outros lugares do Brasil. Mas Você fez lá? Eu fiz em São Paulo, sim. E veio ou tu ficou lá esse tempo todo? Não, eu fiz lá e voltei para cá, mas de 15 em 15 dias eu tinha que ir para São Paulo para fazer as consultas de acompanhamento. Porque é um processo que demanda um acompanhamento muito próximo, porque qualquer coisinha que ajustar errado, né, você pode ter um comprometimento gigantesco. Qualquer
o que aconteceu na minha cirurgia do braço? Eu operei no começo da pandemia. E então essas viagens de avião ficaram mais difíceis. Então acabou que eu não conseguia ter mais não conseguia ir mais de 15 em 15 dias para São Paulo. Então eu fazia os raios-x daqui, mandava uma foto do raio-x para o médico avaliar. Só que aí isso é totalmente diferente, né? É uma outra pegada e assim, é bem pior. Tem seus riscos Tem também. seus riscos. E aí, meu regenerado é muito rápido. E aí, o osso começou a consolidar, só que a gente não percebeu, porque não estava tendo esse acompanhamento, o médico não percebeu, e a gente continuou alongando. Então, aí, o osso continuou expandindo, mas ele já estava meio consolidado, e aí, deu uma hora que quebrou. E assim, pensa numa dor forte, porque, assim, não foi que nem na cirurgia que eu estava anestesiado e o médico cortou o osso. Foi quebrar o osso mesmo, no meio, partir. E assim, foi tenso, foi dolorido. Eu tive que tomar morfina, porque aconteceu nos dois braços. Mas em um aconteceu, tipo, num dia, o outro aconteceu 1 semana, 2 semanas depois. Nas 2 vezes eu tive que ir pro hospital tomar morfina, porque é uma dor muito forte. E ainda mais com um fixador que você não consegue movimentar o braço, não consegue fazer muita coisa. Então, por conta desse acompanhamento, dessa falta de acompanhamento próximo por causa da pandemia. Então, você tem que ter um acompanhamento com um médico especialista e o cara tem que saber como é que acontecem as coisas, como é que vai corrigir a deformidade, como é que vai resolver um problema que pode surgir no meio da cirurgia, no meio do processo. Então, por isso que é bem difícil essa cirurgia pelo SUS. Pelo plano de saúde é um pouco mais tranquilo para quem tem um plano bom, né? Mas mesmo assim tem famílias que não conseguem cobrir os custos. Porque tem casos de pessoas com nanismo que precisa de uma cirurgia para locomover, para o equilíbrio, para uma funcionalidade ali normal do dia a dia, né? Assim, tem essa de organizar os ossos para ter uma locomoção melhor, mas tem umas pessoas que é uma questão de meio que ou de vida ou morte ou de locomoção. Se não fizer a cirurgia, aí entra no que o Fábio falou, né? Às vezes uma pessoa de uma classe social mais baixa não tem acesso ou não tem a possibilidade, por exemplo, de ir em grandes centros fazer essa cirurgia e fica mais difícil. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.